Olá, 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 que tal? Muito bom dia, ladies and gentlemen. Hoje nós vamos falar sobre os valores e o contexto. O quanto algumas vezes a gente se prende ou se coloca obstinado para determinadas situações, determinadas coisas, mas aquilo só passa a ter valor em um contexto. Eu me lembro algumas situações ao longo da vida e isso acho que vem me martelando há algum tempo para poder compartilhar, então bora lá falar mais sobre isso. Quando eu era pequeno, tinha um vizinho em Floripa e que ele tinha uma bicicleta que era de alumínio e a minha era de ferro, normal. E aquilo colocava, nossa, ele tem a bicicleta sim. Mas depois de um tempo no contexto, aí aquele valor deixou de ser algo tão relevante. Ao mesmo tempo, lá em Bagé, por exemplo, buenas, hermano Fábio, lá em Bagé, por exemplo, eu tinha o valor de que tinha que ter área de campo. Ou para mim, quando pequeno, por exemplo, tinha que ter o cavalo e os arreios ajeitados e tudo mais, isso era um grande valor. E aquele valor para outra cidade, por exemplo, em Florianópolis, não fazia a menor diferença. Não tinha o menor sentido. Então, o que adianta eu chegar e dizer, não, eu tenho um cavalo? Não. Lá em Floripa, por exemplo, eu tinha que ser, tenho uma prancha de surf. Ou eu tenho aquela bicicleta de alumínio. Isso é importante para a gente observar nos mais diversos contextos que a gente se coloca na vida, nos desafios, o quanto a gente vai dando valor a essas situações, a esses valores. De novo, quando eu fui estudar em Bagé, eu tinha uma época uns sonhos megalomaníacos, aí tinha um sonho de ter uma casa lá grandona, que era inclusive um colégio estadual, lindo o espaço, mas tinha aquele sonho de ter aquilo lá e aquilo algumas vezes me consumia naquela visão de buscar, de ter e, pois é, não tenho isso daqui. Mas qual é o valor? Por exemplo, aquele auto que eu tinha já, que eu dispunha, para alguém que de repente não tinha nada, já era um sonho de consumo de ter. E algumas vezes a gente fica se colocando numa obstinação de ter alguma coisa além, de ter o próximo e o próximo e o próximo, e eu estou sempre projetando um consumo, ou sempre projetando algo fora para dar valor ao que eu tenho dentro. Então, o convite de hoje é para a gente começar a avaliar, peraí, só um pouquinho. Nesse contexto, nessa situação toda que eu estou me colocando aqui, nessas metas, né, que a gente se colocou para o ano, de ter, sei lá, ter mais um apartamento, de ter mais um carro, de ter tantas viagens, qual é o valor que eu estou colocando nisso daí? É para eu ser acolhido, ser mais valorizado por essas pessoas onde eu estou, ou no meu trabalho, ou é realmente algo para que eu possa transbordar mais? Para que eu possa entregar mais o meu melhor, para que eu possa servir mais, para que eu possa ajudar mais pessoas. É importante a gente estar atento nessa questão cultural que muitas vezes a gente se envolve. Quando eu estava, por exemplo, lá em Macapá, gerenciando a construção de uma usina, para aquela gurizada lá, a bicicleta deles era mexida, aí tinha um guidão mais abaixado assim, algo que para eles tinha muito valor. O açaí de lá, por exemplo, é completamente diferente do açaí que a gente come aqui no sul. E eles olham para o nosso açaí e dizem, nossa, que horror, esse troço cheio de guaraná, cheio de doce, banana. Diz, não, açaí bom é o nosso. E o pessoal daqui do sul, quando come aquele açaí de lá, diz, meu Deus, que troço horrível, gosto de terra. Então qual é o valor? É importante a gente realmente passar a observar isso daí. Passar a questionar no nosso dia a dia. No meu trabalho, quantas vezes eu estava lá na empresa com o pai e eu dizia, não, meu sonho agora é tornar a empresa assim, assim, assado, eu vou fazer isso, aquilo, outro. E um grande patamar, uma grande situação. Sim, a gente pode querer prosperar, a gente pode querer evoluir, a gente pode... Mas a questão é qual é o ponto que está por trás disso. Qual é o desejo que está por trás? Eu percebi que muitos dos meus desejos eram algo para sentir um status que eu não me dava, que eu não sentia dentro de mim.
ter mais campo, ter o melhor cavalo, é algo para mostrar, para parecer, ter o melhor carro. Mas e dentro? Qual é o valor que eu posso me dar dentro que seja atemporal e acultural? Tem uma outra sériezinha que é muito interessante, né? Para ver o quanto já faz algum tempo que você está martelando. Outlander, para quem nunca viu, é uma sériezinha do Netflix. E a moça, ela viaja apenas 200 anos no tempo. Aquilo que eram valores para ela naquele momento, 200 anos atrás, eram completamente diferentes. Então, quais são os valores que eu estou buscando? O que nesses valores eu estou colocando, eles realmente servem para agregar, para eu transbordar? Então é importante a gente aproveitar esse começo de ano, por exemplo, coloquei dentro das minhas metas ficar com shape melhor. Para que quero esse shape melhor? Eu quero para aparecer com esse shape melhor, eu quero ter mais qualidade nesse veículo que eu habito, nesse corpício que eu utilizo. Para que eu quero uma alimentação mais saudável? Para que eu possa também ter mais essa longevidade, ter mais qualidade de vida, mais bem-estar. E nisso a gente começar a se questionar desses valores também, que aqui é um outro ponto muito forte no pertencimento, no meu sistema familiar. Quantas vezes a gente fica repetindo padrões ou tendo disputas para ser melhor ou para ter mais alguma coisa que o meu sistema familiar? Então o convite é para a gente se questionar, ok, mas eu estou fazendo isso daqui para quê? Eu quero provar que eu sou melhor que o meu pai, que a minha mãe? Eu quero provar que eu sou melhor que os meus irmãos? Eu quero provar que eu tenho mais? Traz para dentro de ti esses questionamentos. Eu até anotei algumas perguntas boas aqui. O que eu busco com isso? Qual é o valor real? O valor disso daqui seria o mesmo em outro lugar? Se eu mudasse de cidade, por exemplo, eu fui final de semana, fui ali na Barra do Ribeiro. Também tivesse lá, né, Fábio? Um lugar muito bacana, muito bonito. Fui visitar o projeto do Renato Borghetti, um projeto muito legal mesmo. E aí tinha ali, por exemplo, casas na beira do rio. E algumas eram mais bonitas que outras. Me fez lembrar, por exemplo, lá em Florianópolis, né? O sonho era ter a casa na beira da praia. E ali o sonho do pessoal, de repente, podia ser ter a casa na beira do rio. Começando a aprender isso, é isso aí. E aí a gente fica percebendo, nossa, mas será que esse sonho de ter esse bem, ele aqui precisa? Se eu sair daquela realidade, for para outra realidade, ele vai fazer o mesmo sentido? Os horários estavam meio complicados, mas agora os horários lá são sábado e domingo, se eu não me engano, das 9, 10 horas ao meio-dia, depois das 2 às 5 da tarde, na Fábrica de Gaiteiros, para quem quiser conhecer, em Barra do Ribeiro, bem pertinho de Porto Alegre aqui. E esse ponto, por exemplo, tinha uma outra coisa que chamou atenção chegando na cidade. A gente chegou na cidade e tinha umas carroças fazendo entrega de material de construção. Então, de repente, poderia ser um sonho de uma daquelas pessoas ter uma frota. E, ao mesmo tempo, nessa questão do sonho, a gente perceber também outra lei universal da impermanência, né? Por quanto tempo foi o sonho? Nós temos um amigo em comum aqui que foi piloto da Varig. Por quanto tempo era o sonho de várias pessoas ser piloto da Varig, trabalhar numa grande empresa assim? Então é importante eu avaliar quais são os valores que eu estou me colocando. O que está guiando a minha vida? São valores para mostrar aos outros ou são valores de onde eu posso entregar o meu melhor? Percebe? Dá uma respiradinha dentro de ti. Não, meu sonho agora é ter tal carro. Tá, não estou dizendo que seja contra isso daí, mas o que está por trás disso? Qual é o ganho inconsciente disso? Eu quero realmente só experienciar aquele carro, quero desfrutar, quero sentir, ter o prazer? Ou é algo para mostrar para alguém o quanto eu estou sendo capaz? O quanto não, porque se me verem com esse carro, aqui estão me vendo com outro status, eu sou mais bem sucedido.
aquela casa da beira do rio, aquela frota de carroças, os táxis, né? Por quanto tempo era um patrimônio também ter uma frota de táxi. Hoje entraram o Uber. Será que ainda vale? Eu vejo aqui pela rodoviária de Porto Alegre, me lembro quando pequeno, tinha aquele monte de carro lá, principalmente Fuca. Hoje tu enxerga um terço, menos do que isso. Então, avalia nesses valores que hoje estão te guiando, até que ponto realmente eles são valores amplos para qualquer lugar. E se tu não te morasse mais naquela cidade, e se tu fosse para outra cidade, seria o mesmo valor? Tu precisaria a mesma coisa? Outro país? É importante a gente estar sempre observando isso para eu poder me guiar de onde eu posso melhor servir e como eu posso melhor servir. Eu volto a falar do filme do Forrest Gump, dos valores para ele quando estava na guerra. Ok, queriam ser soldado, isso, aquilo, aquele outro. Não, ele simplesmente focava em entregar o melhor dele. Foi soldado? Ok, melhor soldado. Depois era jogador de ping-pong. Vamos lá, vamos ser o melhor jogador de ping-pong. Depois foi pescar, tinha um barquinho. Ia lá e fazia e dava o melhor com persistência, com perseverança. Mas não se deixava engolfar muitas vezes. Claro que a percepção dele era, teoricamente, aos nossos olhos, limitada, mas será? Quem realmente é o limitado? O capitão Tenedan, né, que estava junto com ele lá e que queria mais coisa, e que tinha uma grande briga com Deus no coração dele, que ele queria mais e mais. Nesses valores, então, né, o que eu busco com isso? E se fosse em outro lugar, isso também teria esse valor? Qual o legado deixado com esse valor? Qual o legado de eu chegar e de buscar ter aquela casa na beira do rio, ou na beira da praia? Ou o melhor cavalo? Tá, se eu não estou mais lá com o cavalo, qual é o legado? Eu saí, mudei e fui para outra região. Eu vou ficar carregando tudo aquilo porque aquilo representa os valores que eu tenho? Será? Eu me lembro quando eu me separei, eu tinha conquistado aquela casa. E aí naquele momento da casa eu disse, putz, eu tive que abrir mão da casa para os meus filhos, para eles continuarem morando lá. Valores. Hoje eu vejo, ok, já estou em outra região, outra realidade. O que eu estou realmente buscando ou crescendo com isso? E observe também nesse valor. Esse valor, ele é algo que está me consumindo ou me motivando? Quantas vezes a gente se coloca no trabalho, eu preciso suar, dar duro, ralar, fazer mais para ter mais dinheiro, para ter mais. Esse valor está me consumindo ou está me motivando? Hoje estou numa divisão entre o sonho e o desejo. Exato. Eu preciso ver nesse sonho, ok, qual é o legado que eu vou deixar? Eu posso estar entregando o meu melhor e para isso idealizar. Como por exemplo, Thomas Edison, descobrindo a lâmpada. Era um sonho. O legado dele era deixar isso para a humanidade. Quantos filósofos antigos também tiveram todo esse ímpeto? Agora o ponto é até que ponto esse sonho ele está me consumindo porque eu tenho que provar. Aqui é a grande diferença. E se eu não tiver isso, ou mesmo se eu tiver, qual é o legado que eu vou deixar? O que isso vai representar de bom? Por exemplo, qual é o legado que eu poderia deixar daquele cavalo que eu tanto queria, de ter os arreios? Tá, é bonito. Ou daquele carro. É um carro legal. Quantas vezes a gente também se acha insubstituível no trabalho? E aí eu percebo, dedico, daqui a pouco eu adoeço. E aí passa,
alguém acaba tendo que suprir ali quando vejo minhas atividades estão sendo cumpridas. Então a gente precisa estar atento a essa impermanência da vida e esses reais valores. O que eu quero entregar? O que eu estou buscando com isso? Avalie, e se isso fosse em outra região, em outro lugar, também teria o mesmo valor? Para aquelas pessoas? Ou para mim? Eu estaria também transbordando, ajudando, auxiliando ao desenvolvimento das outras pessoas? Então, começando, segunda-feira, dia 10 de janeiro, deixar essa reflexão para que a gente possa avaliar mais, para que cada um de nós possa avaliar um pouco mais disso que eu estou construindo, que eu estou batalhando, que eu estou colocando a minha energia. Qual é o valor, qual é o legado que eu quero deixar? E para que eu possa perceber que cada etapa daquilo eu posso sim ir conquistando, como um mérito daquele esforço que eu tive. Mas não de que eu coloque o meu esforço todo para ter aquilo como um status. Como, por exemplo, a gente vê a gurizada hoje saindo da faculdade e tudo mais. Não, eu quero ser o CEO, quero ser o presidente de tal empresa, ou quero ter tantos likes, tantos views no Instagram, no YouTube, TikTok, Kawaii e tantas outras redes. Mas o que tu quer deixar para eles? É muito fácil a gente ter tantas visualizações, tantas coisas, tantas situações externas ou confetes externos que nos dão status, mas o que eu estou transbordando nisso? Ok? Bora lá então, começar bem a semana. Vamos dar uma ativadinha no timo. E para isso é importante essa questão da atenção plena. Eu estar atento. Na semana que vem a gente retorna, hoje eu vou dar só uma palhinha ali na Splendor Brasil, mas a gente estar atento ao presente. Então eu vou fazer uma meditaçãozinha ali na Splendor daqui a pouco, como fazer um mate, estar atento nessa atenção plena do aqui e agora, para que eu possa realmente verificar quais são os valores que eu estou buscando. O que é minha fonte motivadora para poder ir em frente. Agora que eu vi que eu já estou quase na hora, não vou poder fazer muito tempo aqui. Vou só dar uma ativadinha no timo. Bora lá dar uma ativadinha no timo, pessoal. Como tem muito Covid por aí, vamos ativar o timo. Sentir a saúde. Inspira profundamente. Sentir que tu é saudável, que tu é alegre, que tu é feliz. Que tu já tem muito valor. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou saudável, eu sou saudável. Lembrando todas as pessoas que também estão com alguma debilidade, alguma falta de saúde. Então eu sou saudável aqui e aí. 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 A gente tem um poder eletromagnético fantástico que a gente nem percebe. Sente essa energia pulsando no teu coração. Sente esse amor, essa gratidão pela vida, pela saúde que tu tens, contagiando a ti, transbordando para todos aqueles que tu ama, incondicionalmente. Respira fundo, sente essa saúde. Eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável aqui e aí. E bora lá transbordar. Valeu, pessoal. Um ótimo dia. Mais uma ótima semana começando. Bora lá ver os valores para que a gente possa transbordar o nosso melhor. Beijos e abraços, até amanhã às 6h39. Fui!